Oi gente, tudo bom? Meu nome é Larissa Sampaio, esse é o meu canal no YouTube e hoje nós vamos falar dos meus 2 anos de amamentação. Isso mesmo, tem 2 anos que eu amamento e eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência nesses 2 anos amamentando em livre demanda. Vem comigo! Eu decidi conversar com vocês, contar pra vocês como foi a minha experiência amamentando por 2 anos em livre demanda. Vou dar uma resumida de como foi desde o início até atualmente. O Davi fez 2 anos, como vocês puderam ver nos outros vídeos do aniversário dele de 2 anos, os preparativos. Vou deixar o link aqui no card de informações e também aqui no box, para que vocês possam ir lá e assistir os vídeos dos preparativos e a festinha dele de 2 anos de idade. Bom, mas o vídeo de hoje é sobre a amamentação. Eu também já falei pra vocês como foi a minha experiência do meu início da amamentação, então também vou deixar o link aqui pra vocês. Até os 6 meses de idade, o Davi mamou exclusivamente em livre demanda, ou seja, ele mamava a hora que ele quisesse, na hora que ele sentisse vontade, ele sempre estava mamando. Depois da introdução alimentar, que é mais ou menos esse período de 6 meses e meio, talvez até os 7 meses, eu não lembro bem assim ao certo, quando foi que nós realmente conseguimos introduzir os horários de refeições certinho, com café da manhã, um lanche no meio da manhã, almoço, um lanche no meio da tarde e uma janta. Foi mais ou menos por volta dos 7 meses que a gente tinha realmente um horário para todas essas refeições. Porque a introdução alimentar, eu nunca falei sobre isso aqui, posso gravar um vídeo para vocês sobre a introdução alimentar, ela acontece por partes, né? Mas até o bebê realmente conseguir comer todas as refeições, principalmente o bebê que não vai pra creche, que não tem aquele horário regrado, então Davi demorou mais ou menos um mês aí para que a gente pudesse dar para ele todas as refeições naquele horáriozinho regradinho dele. Depois da introdução alimentar, os horários, as mamadas reduziram um pouco, porque já tinha os horários das refeições estabelecidos, então nem sempre ele estava procurando o peito como era até os 6 meses de idade. Entre 6 meses e 1 ano e 3 meses, eu posso dizer que foi o momento assim mais crítico, mais difícil da minha amamentação. Por quê? Porque foi um período em que o Davi, ele já comia as coisas, mas ele ao mesmo tempo também teve vários picos de desenvolvimento em que a criança necessita muito da mãe. Principalmente assim, no meu caso, em que ele mamava em livre demanda. Então, o que eu vou dizer a partir de agora foi uma experiência totalmente pessoal, foi a minha experiência. Nesse período, eu ficava praticamente o dia inteiro com o Davi. Eu tinha, assim, um período de 2 vezes na semana que eu ia trabalhar fora, que eu ia fotografar, eu ia pro escritório, mas eu sempre, assim, dividia em pequenos horários, sabe? Eu nunca ficava o dia inteiro longe dele. Eu sempre ficava assim, um período de 2 ou 3 horas, uma tarde, mas assim, era tipo uma tarde, a gente saía 3 e às 5 horas eu tava em casa. Então era um período muito curto que eu ficava longe do Davi. E não era todos os dias. Então o que aconteceu? Tinha dia que ele não saía do peito. Ficava o tempo inteiro querendo, puxando blusa, sabe? Colocando o peito pra fora. Que quem amamenta sabe que é assim. Então foi um período que ele mamava bastante ainda. Eu realmente deixei continuando ser livre demanda, mesmo ele tendo as refeições. Quando acontecia os picos de desenvolvimento do Davi, que talvez acontecia a cada 3 meses, 2 meses, depende da fase, ele ficava por conta do peito mesmo. Era uma fase que ele estava mais enjoadinho, mais sensível. E se eu tivesse ali à disposição dele, era com certeza a mamada vir em primeiro lugar do que as outras refeições. E foi nessa época também que ele ainda acordava de 3 a 4 vezes por noite. Era muito, muito cansativo. Até os 6 meses, o Davi dormia no meu quarto, no bercinho do lado da minha cama. Depois que ele começou a introdução alimentar, eu deixei ele dormindo algumas vezes no quarto dele. Como ele acordava muito durante a noite, eu não consegui fazer com que ele ficasse no quarto dele, sabe? Porque ele sempre estava me chamando. E para ser mais prático, menos cansativo, o Davi voltou a dormir no nosso quarto. E assim ele permanece até hoje. Então, ou seja, nós temos 2 anos praticamente de quarto compartilhado e um bebê que mama em livre demanda. Se você passa por isso, você vai entender como é complicado e cansativo. Porém, é algo assim que é engraçado. São momentos muito cansativos, mas é algo tão prazeroso que eu não faria de outra maneira, sabe? Porque é bom você ter esse contato. Eu fico imaginando, nossa, passa tão rápido esse período. 2 anos, assim, às vezes parece que é uma eternidade, mas não. Gente, o que são 2 anos comparado a toda uma vida, sabe? Então eu e meu esposo decidimos que isso não seria um problema
e sim uma solução, o Davi permanecer dormindo no nosso quarto. Posso gravar um vídeo pra vocês sobre como foi a nossa experiência e como está sendo a experiência do quarto compartilhado, porque até hoje o Davi ele ainda dorme no nosso quarto. A parte ruim de ter que acordar 3, 4 vezes à noite é que você acorda no outro dia um caco, né? Às vezes você tem que sair cedo para ir para uma reunião, um trabalho, alguma coisa, e você às vezes não tem tanto pique para poder fazer tudo aquilo que você tem que fazer como era antes de ter filho. Esse cansaço que essa cama compartilhada e a mamada em livre demanda há mais de 6 meses, com mais de um ano, provoca, extremamente cansada tanto fisicamente quanto emocionalmente, mentalmente, para você ter que lidar com o dia a dia, com às vezes o trabalho, com parentes, com família, com amigos. Então é um período extremamente sensível, assim, complicado em relação a essas coisas. Teve uma fase que eu fiquei muito mal emocionalmente. Eu posso dizer que se tiver aí um baby blues ou uma depressão pós-parto, depois de alguns meses, depois de um ano mais ou menos, fui uma vítima desses momentos, porque foi bem complicado pra mim. Mas eu procurei ajuda, fui fazer terapia, que também eu acho que é um assunto super legal pra um outro vídeo, porque eu acho que tem muitas mamães que passam por isso e às vezes não sabem como agir, como lidar com certas situações. Porque, ao mesmo tempo que eu queria sim chegar até os 2 anos de idade na amamentação do Davi, por muitos momentos eu pensei, não dá pra poder ficar amamentando o Davi por tantas horas, na hora que ele quiser, sendo que eu tenho uma vida pra seguir, sabe? Eu tenho uma empresa, eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho esposo. Então isso na minha cabeça chegou uma época que eu fiquei assim, muito atordoada, sabe? Sem saber o que realmente fazer. Porque estavam se sentindo assim, extremamente cansadas, no seu limite como mulher, como ser humano. Então você começa a ouvir tantas histórias que por várias vezes, gente, eu tô sendo super sincera nesse vídeo, por várias vezes eu pensei realmente, sabe? Pronto, hoje é o último dia, deu pra mim. Só que aí vinha outras fases do Davi, sabe? Aí às vezes um pico de desenvolvimento ficava tranquilo e aí ele passava a comer mais durante o dia. Quando ele mamava menos, era mais agradável, parecia que era mais possível, sabe? Superar tudo aquilo. Por volta de 1 ano e 3 meses, que foi um período assim bem crítico em relação ao meu cansaço físico e emocional, e eu precisava ter um tempo mais pra mim do que ficar com ele praticamente todos os dias, o dia inteiro. Então assim, eu conversei com meu esposo e falei, a gente precisa que o Davi vá pra uma creche, pra uma escolinha, sei lá, ele precisa ter uma atividade no período da tarde. Eu não tenho condição mais emocional nem física de ficar com ele, sabe, o dia inteiro. Porque que acontece? A minha vida não é simplesmente cuidar do Davi. Eu preciso resolver o meu trabalho também, sabe? Eu preciso trabalhar. E eu comecei a deixar o meu trabalho de lado pra ficar totalmente à disposição do Davi. Isso foi um pouco desgastante, sabe, emocionalmente pra mim. Meu esposo na época não concordou que o Davi fosse pra uma escolinha, pra uma creche. E foi aí que entrou a minha sogra na história de que ela iria nos ajudar com o Davi todas as tardes. Então Davi, desde fevereiro até hoje, ele fica todas as tardes com a minha sogra, enquanto eu vou trabalhar, vou fazer as minhas coisas que eu tenho pra fazer, ter a minha vida, sabe? Eu esperei 1 ano e 3 meses pra que ele pudesse passar a tarde na minha sogra. Isso é muito saudável pra mim, porque eu passei a ter mais tempo pra mim e pro meu trabalho, que estavam totalmente de lado da minha vida. Eu não posso nem dizer que era segundo ou terceiro plano. Eu não sei que plano que era a minha vida pessoal, o meu eu e o meu trabalho na minha vida. Estavam totalmente assim, sabe? De escanteio mesmo. A partir desse período que o Davi passou a ir pra casa da minha sogra, ficar à tarde lá, foi um período assim muito bom em relação às mamadas também. Porque ele passou a não mamar durante todo o período da tarde. E no período de manhã, ele mamava apenas quando ele acordava. Depois ele mamava mais ou menos 1 hora depois, 1h30 depois que ele almoçou para poder ir para casa da minha sogra. E depois ele só mamava quando ele me via, às 18 ou 18h30 mais ou menos, no final do dia. Ele mamava um pouquinho, eu não deixava ele mamar muito tempo esse período, porque eu ainda ia dar janta para ele e depois da janta era meio que livre demanda. E continua sendo. Mas só por volta de 1 ano e 8 meses que o Davi passou a acordar uma vez à noite, que é mais ou menos às 4 horas da manhã. Antes disso, ele acordava umas 2 vezes ainda. Tinha noites que eram 3 vezes, depende
dos ciclos, do pico de desenvolvimento que ele estava. Então eu contei resumidamente para vocês como foi esse período dos 6 meses até os 2 anos. Existe uma grande diferença entre a livre demanda até os 6 meses e a livre demanda após os 6 meses. A livre demanda até os 6 meses, ele é a única fonte de nutrientes, de alimentação que o bebê tem. Então, eu sei que a necessidade de um bebê com mais de 6 meses, com mais de 1 ano, é totalmente diferente da necessidade de um recém-nascido. A livre demanda é algo que se adapta ao desenvolvimento e crescimento do bebê. Por isso, as fases do aleitamento ao longo desses 2 anos são muito diferentes. Bom, gente, essa foi a minha experiência ao longo desses 2 anos. Quero dizer que uma das coisas assim mais incríveis assim da minha vida foi realmente conseguir amamentar o Davi até agora, até os seus 2 anos. Não foi fácil, mas era um prazer, assim, era algo muito maior, sabe? Estive no meu limite por várias vezes, mas ao mesmo tempo, assim, era muito prazeroso, sabe? Era uma troca que eu sei que daqui 1 semana, daqui 1 mês, daqui 2 meses, eu até me emociono em falar, não vai ser mais a mesma coisa. Talvez, sabe, a qualquer momento a gente vai colocar um ponto final nisso. Então eu fico muito emocionada em saber que eu consegui chegar até aqui. Então, assim, eu agradeço muito, muito, muito a Deus por ter me dado essa oportunidade, porque eu sei o que aconteceu até aqui foi incrível, sabe? Eu não me arrependo de forma alguma de ter amamentado o Davi por um longo período. Eu espero que a minha experiência tenha sido útil para alguém e possa ajudar você que talvez esteja aí pensando, ai meu Deus, desisto ou não desisto. Não desista, você consegue. Vá em frente, que você consegue chegar até os 2 anos de aleitamento com seu filho. E quando você pensar em desistir, lembre-se de mim, a Larissa conseguiu. E você também pode conseguir, tá bom? Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e avaliar esse vídeo em gostei. Beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!